Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando o módulo de português do Enem. Hoje nós vamos aprender a utilização dessa danada, utilização da vírgula. Ô, gente, eu peço a Deus que isso ajude vocês na hora da escrita de vocês entenderem onde tem vírgula, onde não tem. Que vírgula de menos faz falta, mas a gente não pode sair com uma metralhadora de vírgulas por aí. Ok? Porque senão a gente transforma nosso texto numa lista de itens. Ok? Então vamos entender como é que a gente usa isso aqui. Vocês vão ver que não é difícil, tá? Mas tem bastante regrinha. Ok? Vamos lá. Bom, os sinais de pontuação são recursos gráficos próprios da linguagem escrita. Embora não consigam reproduzir toda a riqueza melódica da linguagem oral, eles estruturam os textos e procuram estabelecer as pausas e as entonações da fala. Basicamente, tem como finalidade. Então, peraí. Antes de a gente falar da finalidade, vamos entender, né? Então, os sinais de pontuação, né? Tá falando de ponto, vírgula, ponto e vírgula, né? Essas coisinhas que ajudam a gente a dar a entonação, né, do que a gente quer transmitir, ajudam a gente a mensagem a não ser ambígua, a não ser confusa, né? Porque um período escrito sem vírgulas, gente, dependendo de quão longo for, se ele precisar de vírgulas realmente, é uma coisa que às vezes a gente não consegue nem decifrar, tá? É bem importante a gente aprender porque se a gente coloca no lugar errado, a gente está quebrando nosso texto, né? Então a gente vai ver que tem regras, lugares que a gente é proibido o uso de vírgula, né? Mas, em contrapartida, se a gente não usa também, onde a gente precisa, o texto vai assim, igual uma Fórmula 1, né? Você vai morrer de cansaço sem ar depois que você terminar de ler um texto sem vírgula. Então, a gente precisa da vírgula, mas a gente precisa delas no lugarzinho certinho, na proporção correta, ok? Então, olha, basicamente, né, elas têm como finalidade assinalar as pausas e as inflexões de voz, né, entonação, na leitura. Separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas. Esclarecer o sentido da frase, afastando qualquer ambiguidade. Então, olha só como esse tracinho mágico, né, que é a vírgula, olha, ou o ponto, que é só um pontinho, ou ponto e vírgula, né? Todos eles têm essa função, né? Muito mais a vírgula do que todos os outros. Então, assinalar pausas e inflexões, olha só, a entonação da sua voz, né? Dá uma ideia. Não é perfeito igual o texto diz no início, mas dá uma ideia, né? Entonação de voz na leitura, né? Separar palavras e orações que devem ser destacadas. Você quer dar destaque a uma coisa, né? E principalmente esclarecer o sentido da frase, afastando qualquer ambiguidade. Então, tudo isso a gente se faz com uma vírgula, né? Esse serzinho, esse ser humaninho tão miudinho. Então, olha aqui, vírgula, né? Olha que linda que ela é. Tem um coração aqui, ó. Muito linda. Então, gente, a vírgula indica a pausa pequena, né? Enquanto o ponto ele termina a frase, a vírgula ela te dá um respiro para você prosseguir sua conclusão da sua ideia ou a sequência, né, do que você está expressando ali no seu texto. Então, a vírgula indica uma pausa pequena, deixando a voz em suspenso à espera da continuação do período. Geralmente é usada, vamos entender, nas datas para separar o nome da localidade. Então, olha só. Por exemplo, nós temos aqui São Paulo, 25 de agosto de 2005. Quando você vai escrever uma carta, né? Você escreve lá a sua cidade, né? A gente aprendeu que o formato de carta, né? Quando a gente vai escrever, ou até no vestibular, antigamente caía cartas no vestibular, né? Dependendo do vestibular, que ainda não é SISU, não é Enem, você pode ainda ter isso, né? Ter que escrever uma carta. Então você coloca lá, né? Vou colocar aqui onde a gente tá, ó. Colocar de hoje, tá? Peraí. Nós temos aqui Curitiba,
22 de maio de 2017. Nossa, olha a professora achando que é 2016. 2017. Pra deixar assim mais... a gente saber que, quem sabe você vai assistir, você tá assistindo isso 5 anos depois que eu gravei essa aula. A gente tem aqui, ó, a data de hoje pra você saber. Após os advérbios sim ou não, usados como resposta no início de frase. Então, olha só, nós temos aqui um diálogozinho, né? Você gostou do vestido? Sim, adorei. Pretendo usá-lo hoje? Pretende usá-lo hoje? Não, no final da semana. Então, olha só. Então, após advérbios sim e não, usados como resposta no início da frase. Eu acrescento também que no usado no final da frase. Por exemplo, quando você fala assim, alguém fala pra você, ou você fala assim, eu não consigo, e alguém fala pra você assim, consegue sim. Tá vendo? Isso precisa de uma vírgula, porque esses advérbios sim e o não, eles precisam ser separados por vírgula, né, do resto da oração, né? Ou vamos hoje no cinema? Vamos não, né? Aqui uma linguagem, tá, gente? Coloquial, tá? O vamos sem o S. A gente usa muito na internet, na vida. Então, vamos não, né? Após a saudação em correspondência social ou comercial, mais uma vez, olha, questão de cartas aí, né? Com muito amor, Denise. Respeitosamente, Sandra, né? Então, você precisa marcar, né? No caso aqui não é um vocativo. Quando a gente vai começar uma carta também, desculpem, você precisa marcar aqui. Com amor é o que você deseja, né? Você tá mandando aquela carta com amor. Mas quem tá escrevendo é quem? Denise, né? Ou uma coisa mais formal, né? Para uma empresa, para um professor, para alguma coisa assim, você fala respeitosamente, Sandra, né? Então, olha só. Tem o respeitosamente, né? Que é a saudação, né? E depois o nome da pessoa, ok? A pessoa que tá escrevendo. Mas pode ser assim também, ó. Vou colocar aqui do lado. Oi, Ana. O oi também é uma saudação. O Ana é a pessoa com quem você está falando, não é a pessoa com quem está escrevendo. A gente também vai usar uma vírgula aqui. Por quê? Esse Ana aqui é o aposto. Esse Ana aqui é o... Mentira, aposto não, gente. Esse Ana aqui é o vocativo. Que é como você está chamando a pessoa, né? Então, antes de vocativo, né, ou depois do vocativo, por exemplo, você vai começar uma carta. Maria. Que saudade. Né? Você coloca o nome da pessoa, o vocativo, né? Aquilo pelo que você chama a pessoa. Não precisa ser o nome, pode ser meu amor. Né? Por aí vai. Mas aqui nesse caso, né, fala de saudação, é como terminar, não como começar uma carta, né? Então, com muito amor, Denise. Respeitosamente, Sandra, né? Para separar termos de uma mesma função sintática, né? Por exemplo, a casa tem 3 quartos, 2 banheiros, 3 salas e um quintal, né? A gente coloca aqui a observação que a conjunção e substitui a vírgula entre o último e o penúltimo termo. Isso daí a gente sabe, né? Quando a gente vai fazer uma listinha de itens, né? Comprar maçã, melão e banana. Então, a gente tem, olha, o primeiro item, vírgula. O segundo, a gente separa o primeiro do segundo. No último, entre o penúltimo e o último, a gente coloca um E, porque a gente sabe que a gente vai fechar, né? Então, aqui no caso, o E vai substituir a vírgula, tá?
Mas, olha só, para separar termos de uma mesma função sintática, né? Você quer colocar itens, né? Eu diria que são itens aqui. Porque talvez fique mais fácil para você memorizar se você... né? Item. Então, você sabe que são itens, né? Então, você vai separar por vírgula, porque eles são coisas diferentes, você tem que separar. Então, né? A casa tem 3 quartos, 2 banheiros, 3 salas e um quintal, né? Meu carro é vermelho com branco e tem rodas amarelas. Nossa, devia ser feio demais esse carro, mas eu tô assim só fazendo um exemplo aqui aleatório para vocês. Entendem? Então, toda vez que a gente vai separar itens de uma determinada coisa que a gente está explicando, quantos itens tem essa casa, né? Quais são os itens que você destaca? Então, tudo isso vai ser separado por vírgulas e entre o último e o penúltimo é preferível que você coloque o E, ok? Para finalizar. Para destacar elementos intercalados. Olha, aqui tem a ver também com itens, tá? Só que aqui eles colocam, por exemplo, uma conjunção, né? Estudamos bastante. Ah, não, desculpa. Esquece que eu falei porque não faz sentido. Estudamos bastante. Logo, merecemos férias. Nesse caso aqui, ele quer destacar elementos intercalados, como uma conjunção. Então, você coloca aqui, né? O logo é uma conjunção, que ele dá a ideia de quê, gente? De conclusão. Sabe o isto é? Ou seja, são todos que podem substituir o logo aqui. Então, quando a gente vai falar numa frase e a gente quer dar destaque para esse logo, para esse isto é, para esse ou seja, a gente vai colocar ele entre vírgulas. Então, estudamos bastante. Isto é, merecemos férias. Né? Não é uma substituição perfeita, não. Vamos lá. Não é a mesma coisa, não, tá? Mas é para vocês entenderem. Porque ou seja, o isto é, são uns que a gente usa muito assim, né? No meio da frase. Então, eles sempre, né, vêm entre vírgulas porque a gente quer dar destaque, tá? Agora, um adjunto adverbial, né? Essas crianças com certeza serão aprovadas. Olha só, a gente quer dar destaque ao com certeza, né? Essas crianças, vírgula, com certeza, vírgula, serão aprovadas, né? Nesses dois casos, gente, uma coisa importante a gente pensar sobre isso de fechar uma coisa com vírgulas em alguns casos, a gente só pode fazer isso se isso for completamente dispensável. Olha só. Nessa frase, se a gente tira o logo, tira as vírgulas, estudamos bastante. Então, tem que ter uma vírgula aqui. Merecemos férias. Você entende a ideia conclusiva, né? Mesmo sem o logo. Aqui, mesma coisa. As crianças serão aprovadas. O com certeza, gente, e o logo nesse caso, eles são só para dar ênfase, né? Para deixar mais evidente a sua ideia, né? Então, essas crianças serão aprovadas. Nesse caso, a gente tira as duas vírgulas aqui, que não vamos precisar de vírgula. Tá? Agora, uma observação importante. A rigor, que significa o quê? A rigor. De fato, né? Na verdade, não é necessário separar por vírgula o advérbio e a locução adverbial. Principalmente quando de pequeno corpo, a não ser que a ênfase exija. Então, aqui a gente poderia colocar sem vírgula, se a gente quisesse, né? Essas crianças com certeza serão aprovadas. Ou a gente pode colocar com as duas vírgulas, porque a gente quer dar ênfase na certeza, né? Isso aqui é muito importante pra gente. Com certeza. Então, locução adverbial e advérbios. Por exemplo, quando a gente vai escrever em relação a tempo, né? Advérbio aqui. Hoje, vírgula. Acordei cedo. A
A gente pode usar essa vírgula depois do hoje ou não. A gente pode escrever direto. Não é obrigatório, porque é um advérbio, né? Por que eu quis dizer aqui com, ó, se eu colocar vírgula, então olha só, se eu não coloco a vírgula, hoje eu acordei cedo. Se eu coloco a vírgula aqui, eu dou mais ênfase ao hoje. Então, cara, eu não acordo cedo nunca, mas hoje eu acordei, né? Então eu quero dar ênfase que hoje, apenas hoje, eu acordei cedo, né? Uma exceção, sei lá por quê, mas hoje eu acordei cedo. Um vocativo, nós falamos do vocativo, né? Por exemplo, então ela vai servir para marcar esse nome dessa pessoa, ou esse tratamento, ou qualquer coisa que a gente vai chamar uma pessoa. Então, olha, apressemo-nos, Lucas, pois não quero chegar atrasado, né? Eu posso falar aqui, apressemo-nos, mãe. Apressemo-nos, filha. Apressemo-nos, senhora. Querida. Mas o que? Pode ser um nome que você sabe, você tá falando do seu irmão, né? Sabe essa coisa de você falar, chamar de uns apelidos, ou, sei lá, bobão. Qualquer coisa que você for chamar uma outra pessoa, qualquer forma de chamar essa pessoa, um vocativo. Vocativo é quando você chama. Então, qualquer vocativo, ele tem que estar entre vírgulas, ou se ele vier no início da frase, depois de uma vírgula, ou se ele vier no final da frase, antes de uma vírgula. Então, espere por mim, Jéssica, vírgula, Jéssica. Me liga hoje à noite, vírgula, Mateus. Ou no meio, enfim. Né? Essa frase aqui a gente poderia falar: Lucas, apressemo-nos, pois não quero chegar atrasado. Né? Ou apressemo-nos, pois não quero chegar atrasado, Lucas. Mas todas as vezes esse vocativo tem que vir, né, separado do resto da frase por uma vírgula ou duas, como está vindo aqui no caso. Um aposto, né? O aposto é aquela parte acessória da frase que vai dar uma explicação ou uma complementação na frase, né? Então são coisas, olha, que talvez possam até ser tiradas da frase, tá? O aposto, maior parte das vezes, ele é acessório mesmo, ele não é obrigatório. Então vamos lá. Juliana, a aluna de destaque, passou no vestibular. Então o que eles querem aqui? Eles querem dar essa explicação sobre a Juliana. Eles querem dizer que a Juliana, ela é uma aluna de destaque, ela é uma aluna que já se destacava na escola, portanto, né? E ela passou no vestibular. Esse aluno de destaque pode sair. A gente pode dizer só, Juliana passou no vestibular. Mas esse aposto, ele especifica quem é a Juliana. Eles acharam que era interessante colocar aqui pra gente saber que, poxa, era a menina que se destaca na escola desde sempre, né? Então, a consequência disso, ela passou no vestibular. Então, né, a aluna destaque pode ser retirado ou não. Portanto, ele tem que estar dividido, né? Tem que estar separado por vírgulas, ou ele pode vir no final, podia falar aqui, Juliana passou no vestibular, a aluna destaque, né? Então, tudo isso ele seria posto, mesmo não estando logo depois de Juliana. Uma expressão explicativa, isto é, a saber, por exemplo, ou melhor, ou antes, né? Então, quando a gente for usar uma expressão explicativa, tipo essas, né? Eu falei do isto é, ou seja, anteriormente, mas aqui ele se encaixa melhor, né? Então, quando dizemos, por exemplo, a saber e etc., a gente tem que usar, vamos entender. O amor, isto é, olha só. O mais forte e sublime dos sentimentos humanos, né? A gente tem aqui dois exemplos seguidos na mesma frase, gente. Olha só, nós temos, deixa eu dividir aqui para vocês enxergarem. Nós temos o isto é,
né, que é essa frase, expressão explicativa, mas nós temos também um aposto explicativo, olha, o mais forte e sublime dos sentimentos humanos tem seu princípio em Deus. Eu poderia cortar tudo isso daqui, tudo isso que está destacado e escrever. O amor tem seu princípio em Deus. Mas não, eu quero dizer que o amor, isto é, eu estou dando uma expressão explicativa, eu estou explicando, isto é, aí eu coloco o aposto aqui. O mais forte e sublime dos sentimentos humanos tem seu princípio em Deus, ok? E tudo isso tem que vir separado por vírgulas diferentes, tá? Então, o isto é, né, tem que estar entre vírgulas, mas o aposto também, ok? Para separar termos deslocados de sua posição normal na frase, né? Então, a posição normal, quando se inverte, né? O documento de identidade você trouxe? Por quê? A frase escrita da maneira normal, natural, era: você trouxe. Né? Só que quando a gente quer inverter, né, a gente faz aqui é tipo como se fosse uma afirmação, ó. O documento de identidade. Aí a pergunta vem aqui: você trouxe? Por isso que está separado em vírgula. Então é para separar termos deslocados de sua posição normal na frase, tá? Então aqui a gente também vai usar vírgula. Para separar elementos paralelos de um provérbio, né? Provérbio ou elementos paralelos, né? Tipo assim, ora quer isso, ora quer aquilo. Ou vou de carro, vírgula, ou vou de trem, né? Então, não só provérbios, tá, gente? Mas aqui no caso a gente colocou tal pai, tal filho, tá? Então, sempre que a gente tiver essa duplicidade de ideia, né? Ou isso ou aquilo, ora isso, ora aquilo, tal isso, tal aquilo, a gente vai usar vírgula para separar uma da outra, uma expressão da outra, ok? Para destacar os pleonasmos antecipados ao verbo, né? Então, olha só. Esse é um pleonasmo que ele não é acidental, né? Se a gente está ensinando aqui como fazer esse pleonasmo, é porque é o pleonasmo estilístico, tá? A gente não costuma usar isso na nossa redação, isso é mais para literatura, para música, para, enfim, para uma coisa um pouco mais livre. Por quê? Olha só, as flores, eu as recebi hoje, né? Então, por que é pleonasmo? Porque esse pronome aqui é o pronome oblíquo que faz, né, que retoma as flores. A gente não precisava fazer isso. A gente poderia falar assim: recebi as flores hoje, né? Ou, sei lá, recebi as flores hoje, ou hoje recebi as flores. A ordem não importa muito. Mas a questão é que antes a gente enuncia as flores aqui, põe uma vírgula, né, para destacar, e retoma as flores, e repete, né? Aqui a gente está fazendo uma repetição do nome flores, tá? Mesmo que indiretamente. Então a gente está repetindo, a gente está causando um pleonasmo, né? Uma repetição sem sentido, sem propósito. O propósito aqui apenas estilístico, tá? Para indicar a elipse de um termo, né? Elipse a gente já viu, gente. Elipse é quando eu estou escondendo, né? Tem um termo tem um termo que ele tá ali, mas ele tá escondido, ele tá usando uma capa de invisibilidade, vamos dizer assim, tipo do Harry Potter, né? O cara tá ali, mas ele tá na capinha dele. A gente sabe que ele tá ali. Nem sempre a gente sabe que o Harry Potter tá ali, né? Tipo os vilões e tal. Essa é a ideia da capa da invisibilidade. Nesse caso, a elipse a gente sabe que ela tá ali. Então vamos lá. Para
para indicar a elipse de um termo, né? Ó, Daniel ficou alegre, eu triste. O que a gente pressupõe com essa frase? Essa vírgula aqui, ó, o que ela quer dizer? Ela quer dizer fiquei. Entretanto, se essa vírgula tivesse aqui, se essa vírgula... Não, vamos lá. Entretanto, se o fiquei, se o verbo tivesse aqui, se ele não fosse um verbo elíptico, essa vírgula não poderia estar aqui, né? Se fosse assim, ó. Se fosse, peraí. Se fosse eu fiquei triste, essa vírgula não poderia estar aqui porque ela estaria separando o sujeito do verbo. E isso a gente não pode fazer. É um dos usos proibitivos né? É um dos usos proibitivos da vírgula. A gente não pode jamais, em hipótese alguma, separar o sujeito do verbo, tá? Então, como eu é sujeito, se o fiquei estivesse aqui, essa vírgula sairia. Nesse caso, essa vírgula está aqui exatamente para indicar que tem uma elipse, que o verbo fiquei está aqui, né? Então, dizer Daniel ficou triste, Daniel ficou alegre, eu triste, significa dizer Daniel ficou alegre, eu fiquei triste, ok? Usamos a vírgula também para isolar elementos repetidos, né? Então, olha só, exemplos. A casa está destruída. Todos estão cansados de dar dó. Então, isso também é estilístico, gente, né? Então, a gente quer repetir por uma questão estilística, né? Na redação a gente não recomenda, a gente evita a repetição. Mas na literatura a gente pode, no poema, na música, porque a gente quer dar estilo para as coisas, né? Acrescentar uma coisa diferente. Então, a casa está destruída, né? Nos filmes a gente vê isso também. A casa está destruída. Ou estamos todos cansados de dar dor, né? Então, repete os termos. Então, quando a gente vai repetir esses termos, a vírgulazinha precisa estar aqui, tá? Ela precisa entrar para mostrar a separação entre esses termos repetidos e também para dar a pausa dramática que uma frase dessa tem, né? A casa está destruída. Então, você está repetindo por questão estilística. Logo, essa vírgula, ela também tem um pouco de estilística porque ela dá essa pausa, né, nessa repetição. Né? Estão todos cansados de dar dó. Ok? E para separar orações intercaladas, tá? O importante, insistiam os pais, era a segurança da escola. Então, olha só. A gente tem, né, a frase. O importante era a segurança da escola, certo? Essa é uma frase que ela não precisa desse insistiam os pais. Essa é a oração, né? Tem verbo. O importante era a segurança da escola. Mas a gente colocou o quê? Insistiam os pais, né? Então a gente tem uma outra oração aqui, né? Porque a gente tem um verbo e tudo mais. Então, o importante era a segurança da escola, insistiam os pais. Então, para separar orações intercaladas, né? Essas orações que estão se mesclando, né? Estão intercaladas. Para isso também utilizamos a vírgula. Bom, é isso, a gente fica por aqui.